sabe que são vaidade, ele sabe tudo que ocorre nesta casa. O meu pensamento, a minha intenção. Eu lembro que, não sei se foi o Léo que ensinou sobre isso, antes de eu nascer, ele já me conhecia. Ele já sabe o dia da minha morte. Então é isso aqui, ó. Ele conhece o meu e o seu pensamento, ele sabe a minha ação. Por isso que ele vem e se manifesta. Eis que o juiz surge em marcha, o homem a quem repreendes, ó Eterno, e a quem ensinas a tua Torá. Ele dá descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, para o criminoso, pois o Eterno não rejeitará o seu povo, jamais desamparará a sua herança. Esse é o conforto, essa é a certeza. O juízo voltará a ser fundado na retidão, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Eterno não for o meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, ó Eterno, me susteve, multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados. As tuas consolações alegraram a minha alma. Você pode rir, assim como Sara vai rir da notícia ao qual ela vai receber. Ela tem 2 momentos ali com o Eterno. O último riso dela é o nascimento do seu filho, o cumprimento da tua palavra. Por acaso pode associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei, acorre com estrépito contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Eterno é meu alto retiro, o meu Elohim é a rocha em que me refugio. Ele fará recair sobre ele a sua própria iniquidade e o destruirá na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, o destruirá. Amém. Nós estamos na 4ª porção, Vaerá. Ela encontra-se em Gênesis capítulo 18, mas nós precisamos retornar em Números capítulo 32. Foi ali que nesta manhã o Eterno se manifesta no meio de nós, diante de uma ameaça, de uma ausência de socorro aos seus irmãos. Ele utilizou a palavra socorrista. Eu falei com Vanessa, no nosso dia a dia é voluntário, na nossa comunicação de associação, alfabeto, a gente fala voluntário, mas Adonai, ele coloca o nome que ele quiser, ele chama de socorrista, aquele que voluntariamente se coloca a favor do outro. Então, quando diante da ameaça, Moisés, em Números capítulo 32, da ausência desse socorrista. Por quê? Porque estava na iminência de ir para a guerra para cumprir o mandamento de posse da terra. É Números capítulo 32. Olha o verso 14, por favor. Nós não vamos estudar novamente, a pastora já ensinou isso para nós, mas nós só precisamos ver uma questão aqui. Por quê? Porque nós precisamos ser confiáveis, eu e você. Precisamos cumprir aquilo que nós falamos. Aqui diz assim o texto, capítulo 32. E aqui estás vós, uma multidão de homens pecadores. A pastora lembrou que aqui é uma cultura de homens faltosos. Levantai-vos em lugar de vossos pais, para aumentares ainda mais a ira do Eterno contra Israel. Se vós vos apartar de segui-lo, ele outra vez deixará este povo no deserto, e vós sereis a causa da destruição deles. Ele está falando aqui, se você não permitir que o seu irmão cumpra o mandamento de tomar posse da terra, você vai adquirir sobre você, além, a ajuda ao próximo. Então existe, é como o salmista fala no Salmo 47, 42, ele fala assim, um abismo chama outro abismo. Quando você deixa de cumprir mandamento, hoje você deixa de cumprir um, amanhã você deixa de cumprir os 2, e os 3, e assim um abismo chama outro abismo. Moisés vai aqui, ajustar a questão com eles, porque eles vão, Leonardo, falar assim, não, então nós vamos levá-los e vamos adentrá-los junto à batalha, mas precisa ajustar como é que você vai fazer isso. Por quê? Porque, olha só, o verso 16 ele diz assim, então chegaram a Moisés e disseram, edificaremos aqui currais para o nosso gado,
e cidades para nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que levemos ao seu lugar. Nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Olha o compromisso que eles estão assumindo aqui com a nação de Israel, com o restante da nação. Não herdaremos com eles no outro lado do Jordão, nem mais além, visto que teremos nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se realmente fizeres assim, se vos armares para a guerra perante o Eterno, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Eterno, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteve subjugada, quer dizer, cumprimento de mandamento, está vendo? Perante o Eterno, então voltareis, e ficareis desculpados da culpa, do erro, está vendo? Perante o Eterno, da falta, perante o Eterno e perante Israel. E essa terra vos será por possessão perante o Eterno. Mas precisa ajustar um ponto. Por quê? Porque isso aqui é um compromisso de lábios. Para que você não venha pecar contra Adonai, você precisa fazer um voto. O voto é um compromisso que você faz com Adonai, com seus lábios. Você, a legislação de voto, fala, Salomão tem uma legislação de voto, que ele fala, se votares, não demores em cumprir. Aqui, ó o verso 23, aqui que é, por que Moisés vai alertar? Porque, além de correr o risco de não cumprir o mandamento de possuir a terra, você pode ocorrer o risco de pecar contra o próximo. São dois erros aqui gravíssimos. Aqui, ó, verso 23. Se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado vai achar. Vai lá, deixa aqui um pouquinho, vai lá em 1 Reis, capítulo 8, para você ver isso. 1 Reis, capítulo 8. Olha o verso 31. O pecado contra o próximo. Então Moisés corre para que não haja um acúmulo de erros com a nação de Israel. Ele diz assim no verso 31 do capítulo 8 de 1 Reis: se alguém pecar contra o seu próximo, e ele for exigido que jure ao voto, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e age, e julga a teus servos, condenando ao culpado, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, retribuindo segundo a sua justiça. O que está fazendo? Volta lá em Números capítulo 32. Ele está falando exatamente aqui, ó, o que Moisés lançou sobre a tribo de Manassés. Ele diz assim, ó, se não fizeres assim, estarei pecando contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos achará. Vai ter agora uma exigência da parte deles de votar para que haja um cumprimento daquilo que eles estão falando. Verso 24. Edificai cidades para as vossas crianças. Ele vai repetir: e currais para as vossas ovelhas. Mas cumpri o que prometeste. O que você falou com os seus lábios, você precisa fazer. É o voto. Por que eu preciso votar? Porque eu não sou de confiança. Nem eu, nem você. Nós não somos de confiança. Moisés, conhecendo o povo, ele vai exigir aqui, olha, no verso 24. Mas cumpriu o que prometestes. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés, são as duas tribos, né, e a meia tribo de Manassés: como ordena meu Senhor, assim farão os seus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres, os rebanhos e todo o gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Eterno, como diz o meu Senhor.
Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, se eles cumprirem o que votarem, armando cada um para a guerra perante o Eterno, então quando a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, receberão entre vós a sua herança na terra de Canaã. Não se cumprirá aquilo que eles votaram, está vendo? Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: o que o Eterno falou, ele reconhece que a ordem vem do alto. Eles reconhecem que a ordem vem do alto. Por quê? Porque Moisés convoca quem? Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, representantes de Adonai no meio do povo. Então ele responderam os filhos de Gade: que o Eterno falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Eterno a terra de Canaã. Teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, reino dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, toda esta terra com as suas cidades, e o território ao redor delas. Os filhos de Gade edificarão Dibom, Atarote e Aroé. Atarote, Sofá, Jazer, Jogbeá, Bet-Nirá, Bet-Harã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Resbom, Eliade, Kiriataim, Nebo, Baal, Meon, mudando-lhes o nome de Sibna, deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filhos de Manassés, marcharam contra Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que ali viviam. Assim Moisés deu a Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual se estabeleceu nela. Jair, filho de Manassés, foi o que tomou as suas aldeias e a chamou de Avot Jair. Noba foi o que tomou Necat e as suas aldeias e a chamou com o seu nome de Noba. Então você vê que para que se cumprisse aquilo que é mandamento, que eles voltaram com seus lábios, precisavam ter voto. Precisava ser votado. Esse aqui é uma questão que você e eu precisamos entender. Muito bem. Vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 23, por favor. Dentro da Torá ainda. Fala aí no microfone, Léo, por favor. Léo vai dar uma parte aqui, gente. Isso. Nós temos aprendido olhar a legislação da Torá nesses anos de estudo de Torá, e graças ao Eterno, uma das coisas que a gente tem aprendido é não ficar limitando o mandamento dentro daquilo que a razão humana consegue interpretá-lo, né, Leomar? E a gente tem, graças ao Eterno, conseguido caminhar em cima disso. O problema do voto, ele é sempre gera sempre um ponto de não é questionamento, de aflição ao se falar de voto, que as pessoas precisam não ter medo da legislação do voto. Ela não é uma legislação para o mal, ela é uma legislação para o bem. E quando nós olhamos o texto que você botou aqui, eu anotei aqui, quando a pastora Sandra ensinou Matot Macei há 2 ciclos atrás, eu anotei assim, bem em cima da página da Bíblia aqui, onde ela estava ensinando. O voto nesta paraxá é a paraxá Matot, capítulo 32 do livro de Números. Ele existe e é necessário para não negar socorro. Você só tem uma vida reta no que diz respeito a socorrer alguém se você se prender ao voto para isso. Porque a força humana por si só, ela é incapaz de te sustentar. Você pode às vezes fazer de uma forma pontual. Você socorre um aqui, você socorre o outro ali, mas viver uma vida de permanente socorro, entenda-se, abrir uma cozinha comunitária, solidária, para permanentemente entregar comida,
Este é um socorro permanente. Você só sustenta ele através do voto. É diferente de você fazer socorros pontuais. O socorro pontual é algo que o servo de Elohim está mais habituado a fazer. Mas o socorro permanente, você diz assim: vou dedicar minha vida a socorrer uma parcela da população vulnerável. Você tem dia para começar e não tem dia para terminar. Isso, a Paraxá nos leva a entender que requer voto, que não é temporário. Esse é um voto permanente. Por quê? Porque quando a pastora leu João capítulo 12 hoje de manhã, e ela citou que Yeshua disse que aos pobres tereis sempre, mas a mim nem sempre tereis, eu fui olhar essa mesma passagem em Marcos capítulo 14, no versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês numa outra tradução rapidinho. Marcos, ele, como diz o outro, assim, ele desenha melhor o cenário do que Yeshua está falando do que Mateus e do que João. Isso está descrito em Mateus, está escrito em João e está escrito em Marcos. Só tem João. A pastora citou João capítulo 12, mas enquanto ela citava João, eu fui olhar o texto de Marcos. E aí eu cheguei em casa agora na hora do almoço e fui olhar outra tradução do André Chorá, que diz assim: sim, Marcos 14, versículo 7, pastor. Na tradução do Chorá, que diz assim: sim, os pobres tereis sempre convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem. É mais profundo um pouco. Quando desejares, quando penetrares o mandamento, que é socorrer, os fará bem a eles. E aí, quando o pastor Sandra ensinou essa paraxá 2 ciclos atrás, eu escrevi assim, eu escrevi a citação dela no dia: voto para não negar socorro é igual a ter o direito à vida eterna. Ela ensinou isso. Para que você tenha o direito à vida eterna. Eu estou só reprisando o que ela citou ipsiliteris. Do jeitinho que ela falou, eu anotei aqui na minha Bíblia. Ela falou assim, aqui nesta paraxá, o voto para não negar socorro é o equivalente à condicionante de herdar a vida eterna. Para você herdar a vida eterna, você precisa agregar em algum momento da sua vida um voto de socorrista. É isso que ela ensinou para a gente há 2 ciclos atrás. E aí, qual foi o fundamento de Torá que tem para nós entendermos que socorrer na forma de voto e não na forma pontual, ela é uma condicionante para herdar a vida eterna? O Salmo 15 vai dizer assim, numa outra tradução. Exatamente. Você só vai adquirir uma solidez no que hoje nós estamos entendendo como ato de salvação, se você condicionar a tua salvação a um voto permanente de socorro, que é o que Abraão faz desde o início do chamado dele. Ele socorre os 4 reis contra os 5 reis, ele socorre Sodoma e Gomorra nas suas orações. Abraão torna-se um permanente socorrista para inaugurar a obra de salvação que Elohim o levantou para fazer. Por isso que lá Adonai fala com ele no capítulo 17, ser íntegro. Essa é a integridade dele, é a permanência que ele vai estar diante de Hashem. Ele tinha que ser reto na conduta, ele não tinha que salvar Sodoma e Gomorra, que exemplo lindo, não. Ele é um permanente socorrista. O salmista no capítulo 15 resume isso em 5 versículos, que se nós gravarmos isso, nós vamos desbloquear na nossa mente a oposição à obra que Adonai nos deu para que nós tenhamos como condicionante a salvação. Olha o que ele vai dizer no Salmo capítulo 15. Ele começa com 2 perguntas. Veja: Adonai, quem reside em tuas tendas? Adonai, quem mora no monte do teu santuário? Ele está falando de salvação. Morar na tenda de Adonai, habitar o santuário da casa de Adonai, é a alusão bíblica da salvação. Aí ele diz: o caminhante da integridade, o obreiro da justiça, o falador da verdade em seu coração. Ele não difama com a língua, não faz mal ao seu companheiro e não eleva ultraje contra o seu próximo. Ele rejeita o que é desprezível aos seus olhos
e ele glorifica os que estremecem diante de Adonai. Ou seja, o que está, como é que foi a expressão usada de manhã? Atribulado pela obra. Ele diz aqui, ele glorifica os que estão atribulados, pegando o gancho de hoje de manhã, diante de Adonai. Ele jura, ele vota em seu detrimento e não desdiz, ele não anula muda, o voto, não altera, ele não isso. muda. Porque dentro do que nós estamos olhando em Números capítulo 32, a paraxá que rege este capítulo é o capítulo 30, Matot, de Matot e Massei, tribos e partidas. E Matot começa dizendo assim, capítulo 30 de Números, verso 1. Disse Moisés aos cabeças dos filhos de Israel: isto é o que o Eterno ordena, é uma ordem. O medo de votar é a ignorância quanto ao recurso existente na Torá chamado de voto. Porque diz assim, ninguém é aconselhado a fazer voto. Sim, mas aqui Moisés está dizendo que ele é uma ordenança, porque ele é um recurso que vai te conduzir à salvação. Olha o que o texto diz no verso 2: quando um homem fizer o voto ao Eterno, ou um juramento, impondo restrições a si próprio. Qual é a restrição? Se eu compro 10 quilos de arroz para minha casa, eu dou uma parte para o pobre. Se eu trabalho de segunda a sexta, eu tiro 1 hora dessa semana de trabalho, eu me restringo para dar a outro. Não violará sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da boca o fará. E uma coisa que sempre me intrigou é por que ele, a partir desse verso, ele muda a temática e fala do voto do homem, do voto da mulher e do vínculo dos votos que existentes. Se o marido souber que a mulher votou, ele pode anular, ele pode permanecer no voto. Por quê? Porque o voto você não faz com homens. Aqui é a íntima relação do seu povo Elohim, chamado mulher, esposa, com o marido Elohim. Quem é o legislador sobre o voto? O marido. Quem é o marido? Adonai. Por isso que porque você Reis, vota, ele fala, se você pecar contra o próximo, você está pecando contra Adonai. Porque você vota para Adonai, não para homens. Perfeito. Então nós precisamos entender que voto ele é pessoal, ele é algo íntimo e ele precisa ser cumprido até o fim. Porém, a Torá vai nos advertir que no momento ele é uma ordenança. Ele é um estatuto. E quando você lê aqui dizendo, e Moisés os ordena, a ordenação, a palavra hebraica hukat, ela significa aquilo que você se submete a. O voto cai no mesmo preceito das festas bíblicas. Você se submete a elas. Ele não pode ser imposto a você, mas quando você entende a sua relevância, você se coloca debaixo dele. Então, o voto muitas vezes é necessário. As pessoas precisam perder o medo de entender que o voto não traz o homem a uma situação de desconforto. Ele é um anúncio de uma salvação, ele é um passo de um processo de salvação que o homem precisa passar. Não tem como escapar disso, Leomar. Paraxá Matot diz que é com o marido que você vota. Que você vota. Se você tiver medo do seu marido para votar por isso que Moisés se antecipa nessas duas questões, para cumprir mandamentos. Sim. Para que a tribo cumpra o mandamento. Moisés forja a nação de Israel a cumprir mandamento, porque ele entende das questões. Aqui Moisés, como a pastora diz, já está bem calejado das suas funções. Então ele sabe e ele entende e ele é perfeito. Por quê? Porque aqui ele quando ele exige que a tribo de Ruben, a tribo de Manassés cumpra voto, ele está sabendo que a minha e a sua palavra ela não tem garantia, que é a palavra com o homem. Então a força do voto aí é com Adonai, 1 Reis capítulo 8. Isso. Porém você sabe também que a Ruben e Manassés eles não vão cumprir este voto. Eles não vão permanecer. Eles vão fazer esse voto aqui, depois ele não permanece no voto. Se você ver 1 Crônicas lá, você vai ver que é a primeira tribo a ser levada para o cativeiro. Aí, vai lá para você ver 1 Crônicas capítulo 5. Mas naquela geração o voto salvou. É esse que eles não deram pelas gerações continuidade ao voto. Não deram continuação. Diferente, por exemplo, do que os recabitas fizeram, lembra? Exatamente. Recabe votou que iria morar em tendas a vida inteira. E os seus filhos deram continuidade a este voto. O que aconteceu aí é que os filhos
não deram continuidade. Mas esta geração conseguiu alcançar o resultado que precisava. Conseguiu alcançar, mas não deu continuidade, porque a preocupação de Abraão e a ordem dada para ele é sobre a sua descendência, a sua semente. Se Abraão como permanente na presença de Adonai, a sua descendência precisa ser. Eu lembro que quando a pastora falou bem assim, não ande nos caminhos de Ló, anda nos caminhos de Abraão. Fui embora aquele dia com essa caminho, não anda no caminho de Ló, Leomar, anda no caminho de Abraão, para você entender qual é esse caminho que você precisa seguir. Mas tem voto que você faz que não precisa ser anunciado. Ele está inserido no seu compromisso com Adonai. Esse compromisso que o Leonardo está falando, ele é permanente. Por quê? Porque quando eu citei Abigail, vai lá para você ver, e eu também, lá em 1 Samuel capítulo 25. Porque Abigail vai cumprir isso aí com muito zelo. Em momento nenhum vai se falar em voto, mas o voto já está inserido por cumprimento de mandamento. Vai estar embutido. O final de Abigail, ele é maravilhoso. 1 Samuel, deixa eu lá, capítulo 25. Não vou ler todo não. Aqui envolve Davi e Nabal. Davi precisa de suprimento, ele precisa de socorro. E comida. Por quê? Porque ele está fugindo de Saul, que está querendo matá-lo. Mas está sobre Davi o que? Uma promessa: será rei de Israel. Ela reconhece o rei, e ela vai preferir ficar do lado do rei. Aqui, ó, ele diz assim, o verso 1: certo homem em Namon, que tinha possessões no Carmelo, era abastado, tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, sua mulher chamava-se Abigail. Era mulher sensata e formosa, porém o homem da casa de Caleb era duro, maligno em suas ações. Você já tem um conceito aí de Nabal. Ele é o homem de Belial. Davi soube que ele estava tosqueando e vai pedir ajuda. Aqui, ó, verso 6: assim direis àquele próspero, Davi está falando, paz seja contigo. Ele vai em regime de paz, e com a tua casa e com tudo que tens. Verso 7: agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, nem coisa alguma faltou a todos os dias que estivemos no Carmelo. Então havia uma unidade. Aí ele fala assim: pergunta aos teus moços e eles te dirão. Portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares em tua mão. Ele está pedindo o quê? Suprimento, ele está pedindo socorro. Está vendo? Chegando os moços de Davi, falando a Baal todas essas palavras em nome de Davi, se calaram. Respondeu Nabal, aos moços de Davi. Olha a resposta dele, como ele não reconhece o rei. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Aqui a associação LFBet, ela tem toda a organização de saber quem é os seus beneficiários. Mas aqui, ó, ele lança fora essa condição. Ele não sabe quem vem. Agora, ele vai sofrer danos. Olha o verso 17. Davi fala bem assim: considera agora que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e agora toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Agora vai entrar Abigail para socorrer o rei. Para socorrer o rei. Quando nós estávamos lendo o Salmo 20, ele fala assim: salve o rei,
O último versículo do Salmo 20, ele diz: salve o rei. Aqui Abigail se apresentou, ela mesma se apresentou voluntariamente. Ela é uma socorrista, não é isso, pastor? Socorrista. Olha aqui, ó, ela vai socorrê-lo aqui, ó. Abigail, verso 18. Se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Porém não declarou nada a seu marido Nabal. Quando ela, montada no jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens que vinham ao encontro a ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo o que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Ele não retribuiu aquilo que ele recebeu. Ele é um homem de Belial. Assim, verso 22, assim faça Elohim aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer tudo o que pertence a Nabal. Um só do sexo masculino. Vendo Abigail, a Davi apressou, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se sobre a terra. Lançou-o aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Ela assume para si o erro do marido. Por que ela está fazendo isso? Porque ela ama o seu marido? Não, por causa do povo, da justiça que precisa ser, para que Davi não venha ocorrer em injustiça. Ela vai falar isso aqui na frente, olha. Meu senhor, verso 25. Agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, a impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e a sua serva não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive, que a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramar sangue, e te vingares com a tua própria mão, sejam agora como Nabal, se iguala na injustiça, e os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aceita agora este presente, esse presente que a tua serva trouxe ao meu senhor, que seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Ela vai falar de justiça e de socorro agora. Perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Eterno casa firme ao seu Senhor. Ela diz que a casa de Davi será uma casa permanente. Olha aqui, olha. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Eterno. Não se ache mal em ti por todos os seus dias. Ela reconhece que a função dele era benefício para a nação. Ela não vê Davi simplesmente como um rei qualquer, não, mas um rei que vai trazer segurança ao povo. Se alguém e o trabalho, a função e a obra de Davi era uma obra santificada por Hashem. Se alguém se levantar para te perseguir, para te procurar a tua vida, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o eterno teu Elohim. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará de longe, ao longe, como um do covo de uma funda. Eu não vou ler todo o texto, mas Nabal vai morrer. Nabal vai morrer. Nabal, o inimigo de Davi, vai morrer. Olha o verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que lhe pleiteou a causa da afronta que recebi das mãos de Nabal. Aquele que afronta, aquele que rouba a possibilidade de uma obra, está sujeito à morte. E a causa da morte provém das mãos de Adonai. Davi foi impedido por Abigail, para que ele não seja injusto como Nabal. Ele diz assim, olha, a causa da afronta que recebi das mãos de Nabal, e deteve o mal a seu servo, fazendo o Eterno cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Ora, Abigail agora é uma viúva. Tem os benefícios de viúva.
1 Timóteo capítulo 5. Está vendo? Vou ler para você lá. Que a pastora leu isso aqui de manhã. Olha só. Olha o benefício de Abigail. Mas ela não vai usar esse benefício. Tem outro maior para ela. 1 Timóteo. Peraí, 1 Timóteo. Peraí. 5:9, não é isso? Olha só. Uma jovem senhora, capítulo 5. Ela diz assim, olha, verso 9: não seja inscrita viúva com menos de 60 anos, apenas a que tenha sido mulher de um só marido, recomendada pelo testemunho de boas obras, está vendo? E criou filhos, se exercitou na hospitalidade, se levantou os pés dos santos, se socorreu os atribulados. Isso tudo o pastor leu de manhã. E praticou toda sorte de boa obra. Está vendo? Ela cai numa legislação de benefício ao que está atribulado. Pode falar, pastor. Não. Porque ele foi escolhido por Adonai para ser rei sobre Israel. E da descendência dele viria quem? Quem viria da descendência dele? Não é? Mashiach. Então, o legítimo, né? O Mashiach. Então, ele tinha um peso sobre ele. Ele sabia, mas Saul contestava tudo aquilo o tempo inteiro. Sim, o tempo fazia todo. Oposição o tempo inteiro. Mas ele tinha uma promessa nas suas mãos. Ele era um homem atribulado. Tinha que fugir, tinha que correr, para cumprir o que Adonai falou a respeito da vida dele. Então, é uma tribulação. Que eu vou negar socorro a quem está atribulado? Não posso. Não é? E geralmente ficam atribulados os profetas. Olha as atribulações que viveu Yeshua, gente. Olha lá. Todos os profetas. Quem não socorreu, perdeu tempo, né? O tempo todo socorrendo. Porque passou a oportunidade. Né? Não podemos deixar passar a oportunidade de socorrer aquele que está em dificuldades. Amém. Né? Amém. Estamos atribulados porque precisamos estabelecer o cumprimento permanente do mandamento do serviço. É permanente. Social. Permanente. Não é um vento qualquer, é permanente. Então aqui Abigail rejeita esse privilégio. Não gosto dessa palavra aqui, rejeita. Mas ela substitui o privilégio de uma viúva para ser esposa. Agora ela vai ter marido, pastor. Aqui, ó, ao verso. Ao verso aqui. Ele diz assim, ó: vindo os seus servos a Davi, Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te tomar por mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, pronta para quê? Para te servir, para lavar os teus pés. Olha o privilégio que ela tinha como viúva, agora ela tem como esposa, para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail se levantou, se apressou, levantou-se, tomou um jumento, acompanhada por 5 moças, seguiu os mensageiros de Davi, que recebeu por mulher. Então, aqui verso 40, Davi que tinha tomado a Ionã, Jezreel, ambas foram suas mulheres, porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, e a Palti, filho de Lais. Então ela toma aqui uma postura, porque agora ela tem marido, ela terá uma descendência real. Deixou de seguir um homem de Belial. A sua postura, ela reconhecia, ela mesma falou para Davi: perdoa tua serva, porque ele é um homem de Belial, ele causa morte, ele causa injustiça, ele não acolhe o justo. Agora ela é acolhida por Davi, e ela vai ter uma descendência real. Ela agora tem marido, é assim que Sara é reconhecida. Cuidado que Sara tem marido. Gênesis capítulo 17, vai lá. Aqui não está funcionando não, né? Ele fala para Abimeleque. O homem é profeta.
Marido, cuidado. Abigail é o quê? Agora o marido dela é rei de Israel. Ela vai ter uma descendência real. Gênesis capítulo 17, não é da porção, é a porção lerá, a porção anterior. Olha aqui que interessante. Eu tive que fazer várias situações aqui. Aqui em Gênesis 17, Adonai vai insistir sobre a descendência. Ele insiste por quê? Porque essa insistência é feita sobre a aliança estabelecida com Abraão, de uma descendência real, e não de uma esperança, mas de uma descendência real, não de uma esperança. Por que eu estou falando isso? Porque aqui Ismael já é nascido. Capítulo 17, ele diz assim: quando Abraão tinha 90 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: eu sou o Eterno Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito, íntegro, né? Vai falar de integridade. Ele fala assim: firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Elohim com ele, dizendo: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Ele vai frutificar. Olha o verso 17. Ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em tuas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Elohim da tua descendência depois de ti. Ele insiste em falar em descendência, mas Ismael já é vivo. Aqui, ele vai omitir aqui o nome do descendente, ainda ele está omitindo aqui. Essa omissão do nome aqui, ela vai se desfazer na porção Vaerá. Ele vai dar a Abraão a conhecer a sua semente. Essa semente é que vai permanecer sobre os atos de justiça e de julgamento estabelecido por Abraão, por sobre Abraão. Sim, porque Abraão foi dado aí a dar à luz a um povo cujos atos devem estar sob a proteção e a publicidade, a manifestação, o patrocínio da justiça de Adonai. A revelação aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 18, verso 10. Olha lá, ele vai falar, certamente um deles, vocês acharam? 18, verso 10. Ele vai estar revelando a descendente, o nome do descendente. Disse um deles: certamente tomarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que está atrás dele. Nós vamos voltar ao texto. Vai lá no capítulo 21 do Gênesis. Olha o verso 12. Ele vai revelar o descendente. Elohim, porém, verso 12, disse a Abraão: não te apareça isso mal por causa do moço. Ele está falando de Ismael. E por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. A revelação aqui é o objetivo de um dos 3 homens, dos mensageiros, aquele que vai se lembrar de Sara. Volta lá em Gênesis 18. Ele vai se lembrar de Sara. Olha, o diálogo aqui é interessante. A construção do diálogo tem como objetivo aqui sublinhar o caráter definitivo, permanente, da promessa do filho. Esse anúncio do nascimento revela que eles estão diante da presença divina. Os 3 homens chegam. A aliança já foi feita no capítulo 17, lá, a promessa de um descendente. Esses homens chegam e citam novamente um descendente. Então esses homens têm sobre ele a presença divina. E é ele que está ali. Irá aparecer, mostrar-se. O termo aqui é extraído da raiz ra'a. Este verbo aqui, em sentido literal, é ver com os olhos.
mas as suas variações, como é ser visto, ou revelar-se, ou se fazer ver. Mas tem um conceito muito interessante, Léo, que diz assim: vairar é aquele olhar um ao outro. Você me enxerga, pastor, e eu te enxergo. Os rabis falam que isso é privilégio somente dos justos, daquele que pratica atos de justiça, dos socorristas, daquele que socorre no momento de tribulação. É aquele que Adonai vê e ele consegue enxergar e ver Adonai. Moisés era assim. Adonai diz lá em Números 12, quando tem aquela questão ali com Miriam, ele diz, eu falo com Moisés na minha intimidade, face a face com Moisés. A Moisés ouvia e ele via Moisés, porque ver com os olhos vai exigir uma adesão, pastor, uma fé, uma muná, um comprometimento, uma adesão. Vai requerer de mim, de você, uma compreensão para executar a obra que Adonai colocou em nossas mãos. Eu estou pulando os textos aqui por causa do nosso tempo. Ver com os olhos, na gramática, é um pleonasmo. O que é isso? É uma redundância. Ver com os olhos, comer com a boca, ouvir com ouvidos. É um pleonasmo, que é o uso de termos desnecessários, que não acrescenta informação nova, mas na Torá não é assim. A cada momento a Torá vai revelar novas e novidades, porque os rabis falam, e o salmista também fala, em toda palavra você vai reconhecer isso, que a palavra do Eterno, cada letra, ela é valiosa demais para nós. Por isso que a compreensão, que Leonardo disse que o Eterno tem dado compreensão, de nós entendermos aquilo que Ele tem revelado para nós. Tudo para nós é novidade. Mesmo que você ouça novamente, tem que trazer no meu e no seu coração como uma coisa nova, para que você aceite, para que você possa entender e compreender. Porque Ra designa a aceitação da palavra, tal como ela é entregue por seus mensageiros. É isso que Sara vai começar a compreender. Ela é inserida aqui agora, nesse diálogo, nesse processo de cura, para que ela possa gerar. Ela precisava estar inserida nesse processo de compreensão da palavra que provém de Adonai, entregue pelos seus mensageiros designados, para que ela possa gerar. Capítulo 18 que nós estamos. Olha o verso 9. Nós lemos ele. Eu vou ler em outra versão, diz assim: eles lhe dizem: onde está Sara, tua mulher? O interlocutor agora quer saber dela. Adonai se lembra de Sara. Ele diz, ali na tenda, verso 10, ele diz: eu retornarei a ti como neste tempo vivente. Eis que um filho de Sara, tua mulher. Sara ouviu na abertura da tenda atrás dele. Verso 11, Abraão e Sara, velhos, declinam nos dias. A via das mulheres deixou de ser para Sara. Sara ri em seu seio, no seu íntimo, no seu interior. Ela vai rir por causa da falta de adesão às promessas entregues já para ela. Por isso que é uma descendência real e não mais esperançosa. Aqui, ó. Após haver murchado a volúpia terei, e o meu Adon está tão velho. Adonai diz a Abraão, o interlocutor é identificado. Dos 3 mensageiros, um já se apresenta. Adonai, diz a Abraão. Por que isso? Sara riu dizendo: é verdade então que hei de parir, eu, tão envelhecida? Pode uma palavra ser singular para Adonai? Eu gosto mais dos termos que a gente usa aqui. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Eterno? Ele fala aqui, neste encontro retornarei a ti. E como neste tempo vivente, um filho de Sara. Verso 15, Sara nega dizendo, não ri. Sim, ela havia estremecido. Houve um estremecimento no interior, no seio de Sara. Ele diz, não, pois ristes. Ela sabia
que aquele homem ali, aquele mensageiro, era o próprio Elohim falando com ela. O ri de Sara, no hebraico, é Tzahak. Tzahak, não é isso? Estou diante de um professor. Expõe a incredulidade diante de um quadro não favorável. Qual o quadro é? A idade dela, a condição física dela, a condição física do seu marido, de gerar filho. Diante dessa incredulidade, ela não consegue compreender. O milagre de Elohim vai responder ao riso dela. É o milagre que vai responder ao livro. Ela vai exclamar lá em Gênesis capítulo 21. Sara diz, Elohim me fez riso. Agora ela vai entender que o riso dela vem de Adonai. Vai lá para você ver isso no 21. Olha o verso de 1 a 6 para você ver. Bonito isso aqui. Verso de 1 a 6. O Eterno visitou Sara, ele vai sancioná-la. Como tinha dito, ele fez como havia prometido o interlocutor. Sara concebeu e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Elohim lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Elohim o havia ordenado. Era Abraão a idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara, Elohim me trouxe riso, e todo aquele que o ouvisse rirá comigo. Em outra versão diz assim, verso 6, Sara diz, Elohim me fez riso, quem ouvir rirá de mim. Ela diz, quem o teria proferido a Abraão? Sara aleitando filhos, sim, eu concebi um filho no seu envelhecimento. Observe agora aqui nesse texto, quando ela diz assim, Elohim trouxe riso. Observe que o riso agora vem do próprio Adonai. É um riso de uma descendência milagrosa aqui. Um riso em oferta de agradecimento de um descendente, que é a exata semelhança de seu pai. O Talmud diz, pastora, que Abraão e Isaque eram como se fossem 2 gotas de água. Bonito isso, né, Thaís? Ele está falando em aparência física, não somente, mas o interior dessa descendência, que vai estar sobre ela, dar continuidade à aplicação de juízo e justiça. Capítulo 18 aqui do Gênesis, é isso que ele fala aí no verso 19. Ele diz assim, pois eu escolhi para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Eterno, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Esse juízo aqui que ele fala, juízo, é de Sedaká, irmãos. Vai lá no texto que você vai ver. É de Sedaká. Cria agora ali com Abraão e Sara uma relação de confiança que vai ligar Elohim a Abraão, Abraão a Elohim, e Sara a Abraão, e Sara a Elohim. É cumprimento de mandamento. Agora eles vão ser cumpridores de mandamento, Sara e Abraão, porque tem confiança. O termo confiar é batar. Expressa naquele sentido de bem-estar, de segurança, resultante de possuir algo em alguém a quem depositar. Abraão vai corresponder a essa confiança lá em Gênesis capítulo 22, não vamos lá não, que ele pergunta assim, onde está o cordeiro? Aí no versos 13 diz assim, Abraão conduz os seus para Adonai, e eis que vê o cordeiro. O diálogo, você precisa ler esse diálogo no capítulo 22, que é lindo demais, não dá tempo para nós. Aqui a minha versão diz assim, Abraão é aprovado. Nós lemos semana passada esse texto em Ler Lehá, porque o termo vai dizer a mesma coisa. Aqui vai criar já com Abraão uma relação de confiança. Abraão clama o nome deste lugar, ele diz assim, Adonai iré, no verso irê, Adonai verá. Daí hoje dizer-se, sobre o monte de Adonai será visto. Adonai agora vai ver Abraão e Abraão vai vê-lo. Aqui é o Monte Moriá,
onde os hebreus subirão, ano após ano, de solenidade a solenidade, para ser visto por Adonai. Você e eu subiremos de ano a ano, de ciclo a ciclo, conforme nós estamos sendo ensinados, para celebrar nas solenidades junto com Adonai, para que nós possamos ser visto por Adonai. O excesso de confiança também traz problema para mim e para você. O excesso de confiança. Aqui Abraão confia em Adonai e Adonai confia em Abraão. Mas cuidado, porque essa palavra tem uma conotação ambivalente, de ambivalência, em referência aos relacionamentos humanos. Por isso que eu lembrei disso quando eu vi ali Moisés chamando as tribos de Rubens e Manassés, exigindo ali que eles fossem cumpridores de voto. Esses votos ali, Leonardo ensinou para nós, permanente, mostrou para nós uma permanência. Sim, por que precisa a nossa confiança e a minha confiança ser em Adonai, mas não ser em excesso para com o outro, humano? Porque nós não somos confiáveis, irmãos. O excesso de confiança em você mesmo, eu em mim mesmo, é o estabelecimento de justiça própria. É um risco que você e eu podemos correr, desse excesso de confiar em mim mesmo, de que eu vou levantar vantagens sobre tudo. Porque Jacó fala que quando eu tenho esse excesso de confiança, eu vou estar exalando um mau cheiro. Aí como é que eu vou me apresentar diante de Adonai no Monte Moriá? Que a gente cantou de manhã, lama, lama, o bom cheiro se elevará. O excesso de confiança vai trazer em mim e você um odor não agradável. Vai lá para você ver em Gênesis capítulo 34, nós vamos encerrar aqui, por causa do nosso tempo. A falsa confiança que está sobre Simeão e Levi, quando eles vão achar que estão praticando justiça, quando vão socorrer a sua irmã, Diná. Esse aqui é um excesso de confiança. Quando eu acho que eu vou socorrer você, mas eu vou socorrer fora do padrão de Torá, sobre a minha justiça. Igual aquele governador aqui, que falou aqui conosco nessa manhã. Justiça própria. Mas você vai criar um mecanismo de socorrer o outro sem Torá. Isso é o excesso de confiança que você traz para você mesmo. O governo é assim. Gênesis, capítulo 34. Quando o governo participa das ações, é uma oportunidade que eles têm para aprender. Se eles souberem disso, né? Gênesis 34, olha o verso 25. Vocês acharam? Eu não, peraí. Diz assim: 3 dias mais tarde, quando os homens ali fizeram um acordo com Abraão, com Jacó, eles vão praticar a justiça própria agora. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, porque eles tiveram que fazer, todos os homens, uma circuncisão. Foi um acordo entre homens. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada. Gênesis 34, verso 25. Tomaram cada um a sua espada. Olha a justiça própria. Eles tomam a sua espada. Entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, com quem eles fizeram o acordo. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violado sua irmã. Tomaram dele os seus rebanhos, os bois, os jumentos, e que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado. Olha a tribulação do patriarca. Por que quebrou o mandamento, pastora? Por causa da justiça própria, você torna o outro atribulado.
fazendo-me odioso aos habitantes da terra, os cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Olha, em outra versão diz assim: Jacob diz a Shimon e a Levi: vós me perturbastes, vós me fizeste cheirar mal, o odor da nação, por causa da justiça própria, se tornou insuportável. Ele fala bem assim: vós me fizeste cheirar mal para todo habitante desta terra. O que Nani, o Perizi, eles se reunirão contra mim, e eu, em menor número, serei batido, serei exterminado, eu e minha casa. O risco aqui que você, quando eu, no excesso de confiança, começo a praticar a justiça, sem o auspício da Torá, sem a direção da Torá, sem a direção de Adonai. Faço porque eu acho bonitinho, quero ser apresentável, quero me parecer bem diante da sociedade. Vocês vão começar a ver isso. Nós estamos em época de eleição ano que vem. Você vai começar a observar essas questões, porque você precisa entender quem é justo e quem não é justo. A justiça do justo, ele é feito segundo a Torá. A justiça humana, ela é aquela feita em cima da sua força. Aqueles que confiam em carros, em cavalos, mas não confiam em Adonai. Que o Eterno possa nos continuar corrigindo, exortando, para que nós possamos entender que nós precisamos confiar em Adonai. Amém? Eterno, muito obrigado por momentos de tua casa, pelas manifestações e pelo ensino que provém de ti. Cuide de cada um de nós durante essa semana, continue a falar conosco, para que nós possamos compreender e entender qual é o caminho que nós devemos permanecer. Nós já sabemos que o Senhor tem nos direcionado, mas guardaremos toda a orientação que provém do teu altar. Glorificado seja o teu nome, Pai, em nome de Yeshua, o Messias. Amém, amém. Eu lembrei, não sei por que agora, que Dinaí sabe dessa história. Nós conversamos uma certa vez, Dinaí praticamente que estava conversando, e falando sobre o Shabat. Aí a pessoa falou bem assim: quando o Eterno falar comigo sobre o Shabat, eu cumprirei, eu vou obedecer. Que nós não sejamos assim, estabelecendo justiça própria. Amém? Vamos